Olá, namastê. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco e explicar uma técnica de meditação que ela é super simples e muito poderosa. É a técnica de meditação que eu mais gosto de fazer, que mais me ajudou na minha caminhada, e o que ela me ajudou a desenvolver foi principalmente uma capacidade de concentração profunda. Ela me ensinou a desenvolver a capacidade de visualização com os olhos fechados, que para mim era muito difícil isso. Então essa técnica me ajudou a desenvolver essa capacidade e, e também me ajudou a criar uma atitude de desapego em relação aos meus próprios pensamentos e a me colocar nessa posição de observador e de distanciamento em relação aos próprios pensamentos, observando eles emergindo e indo, sem que eu me envolva com seus conteúdos, me torne o observador, tá? Então, eu vou explicar rapidamente a técnica, ela é simples e depois vocês praticam por conta própria, tá? Então, como que ela vai ser? Primeiramente, nós vamos nos organizar numa postura, né? Então, pode sentar tanto apoiado na parede ou numa cadeira, de pernas cruzadas, vê como que fica melhor para você. O único pré-requisito é manter a coluna firme e alinhada, tá? E a gente vai precisar de uma vela, claro. Uma vela com a chama acesa e a gente vai posicioná-la um pouco à frente no chão, e ela vai ter estágios. A gente vai começar fazendo por 10 minutos. Então, se você tiver o celular do lado, coloca 10 minutos de cronômetro, tá? E a primeira fase da técnica vai ser sentar confortável e levar o olhar para a chama da vela. E lá você vai sustentar o olhar, concentrando o olhar bem no centro da chama, respirando. E ver que nesse processo a mente vai começar a trazer conteúdos, pensamentos vão aparecer e você mantém essa atitude de desapego. O seu foco é observar a chama da vela, nada mais. Todo outro resto a gente observa, a gente não reprime. Observa vindo, deixa aí. Se de repente, observando a chama da vela, você se vê, algum pensamento vem e carrega a sua atenção, você se vê hipnotizado por ele, pensando: putz, eu preciso fazer o almoço de amanhã, né? Opa, eu estou fazendo a meditação. Desapega, deixa esse pensamento ir. Retorna para a chama da vela, tá? Então a fase inicial da meditação tem essa função de te criar essa atitude de desapego, tá? Desapegou, retornou para a chama. Desapegou, retornou para a chama. Aumentando os espaços onde toda a sua atenção vai ficar focada na chama, que no yoga é o desenvolvimento de dharana, que é o desenvolvimento da concentração. E parte do trabalho da concentração é esse exercício de perceber a mente saindo, opa, desapega e traz de volta. Assim como a gente faz nas posturas, onde o corpo é o ponto de concentração e a respiração, aqui vai ser a chama da vela, tá? E aí, quando já não existir esforço, para manter a concentração na chama da vela, adentra o estado meditativo, que o yoga chama de dhyana, que é quando toda a sua concentração está imersa no objeto da meditação, que no caso dessa técnica é a chama da vela, tá? Então usa um tempo nesse processo, se acolhe nesse processo, é um processo difícil mesmo, lidar com a mente é um processo difícil, demanda persistência, demanda paciência, demanda acima de tudo prática constante, tá? E praticando constantemente essa técnica, você vai ver que é possível obter espaços maiores de concentração, espaços maiores de serenidade na mente, tá? Então essa vai ser a primeira fase, a fase de criar uma atitude de desapego. Fica nessa fase o quanto tempo você sentir necessário até que a mente vá acalmando um pouco, tá? Depois, a segunda fase, isso não tem um tempo exato, você vai perceber a partir da sua própria prática. A segunda fase vai ser da gente fechar os olhos e visualizar a mesma chama da vela agora com os olhos fechados, tá? Quem não conseguir visualizar de olhos fechados, tudo certo, mantém de olho aberto e vai pouco a pouco desenvolvendo essa capacidade, tá? Eu por muito tempo eu fechava os olhos e não via nada. Aí, putz, voltava. Então, abre os olhos e fica na vela.
E aí eu desisti, né? Desapeguei um pouco de tentar visualizar de olhos fechados e fiquei desenvolvendo essa capacidade de manter o olhar firme, concentrado. E naturalmente, um dia eu fechei os olhos, vi a vela e consegui manter a visão, tá? Então, esse é o processo. Então, firmou, concentrou, depois fechou os olhos e vai buscar visualizar a chama da vela. Viu com clareza, sustentou. Perdeu, pode abrir os olhos, retomar e depois fechar os olhos e ficar nesse processo. Se você conseguir manter de olhos fechados a visualização, ótimo. Mantenha o máximo que conseguiu. Perdeu ou a mente saiu por algum pensamento, desapega, retorna para a chama da vela. E a gente utiliza esse elemento do fogo também. O fogo tem esse caráter de purificação e dissolução. Então, se tiver muito pensamento ou muita inquietude, também traz essa ideia do fogo ir dissolvendo e purificando. Joga os pensamentos inquietos lá no fogo e ele vai purificando, tá? E aí, conforme a gente for praticando, essa é uma técnica que vai evoluindo quanto mais a gente pratica ela, você vai ver que vai aumentar espaços onde a sua mente fica concentrada, onde a visualização vai ficando mais clara, tá bom? Então essa é a nossa intenção com a prática com a prática da técnica, tá? Então esse vídeo explicativo, depois eu vou escrever os passo a passo da técnica no próprio vídeo para vocês, tá? E recomendo todos a praticar, iniciando com 10 minutos, um tempo básico. E depois eu vou falar um pouco mais disso também nos outros vídeos, de como trazer pranayamas antes para ajudar na concentração. Mas essa é a técnica então da chama da vela, tá bom? Então, namastê, é isso aí.